Opa, Otávio Castanho aqui para dizer a melhor maneira para você se fazer entender. Você falar alguma coisa e a outra pessoa entender o que você está falando. Tem uma pressuposição da PNL, um pressuposto que diz que o resultado de uma comunicação é o que o outro entendeu. Então, se você quer comunicar algo para alguém, a responsabilidade dele entender é sua. Tudo bem, tem gente que não entende, explica, desenha, faz de tudo e a pessoa não entende. É meio burrinha, sabe assim, ó. Porém, a responsabilidade é sua de explicar para a pessoa que é meio burrinha de um jeito que um burrinho entenda. A responsabilidade está em quem está comunicando. Como é que a gente faz isso com maestria? Através de metáforas. Metáforas são a melhor maneira de você explicar alguma coisa para alguém, porque o cérebro entende muito as metáforas. E aí, a gente tem 3 tipos de metáforas. Você já vai entender o que são, porque eu vou dar exemplos, e só de falar você já vai sacar. E talvez nem saiba que você faz era uma metáfora. O primeiro tipo de metáfora são as similaridades. Isso é igual aquilo. Então, por exemplo, você quer explicar para alguém que você pegou uma peça e ela era dura. Se eu falar para você que ela dura igual pedra, você fala, dura igual pedra. Você já consegue entender como era. Se eu falar dura igual ferro, você, dura igual ferro, dura igual madeira, já muda a sua percepção. Agora, se eu falar para você, um negócio duro assim, sabe aquelas borrachas pretas que você enverga com dificuldade? Daquele jeito, você fala, você vê que é diferente esse duro igual uma borracha preta do duro de pedra, do duro igual um ferro. Então isso é igual aquilo. Então se você quiser explicar algo para alguém e ele entenda, use similaridades, coisas que ele tem referência, tá bom? Se ele não tiver referência, ele não vai saber trazer. É muito legal fazer uma brincadeira de alguém que nunca comeu uma determinada fruta e você comeu, explicar para essa pessoa o sabor dessa fruta. É quase impossível fazer isso se você não trouxer referências de frutas que ele já comeu. Por exemplo, não precisa dizer que uma pera, se a pessoa nunca comeu pera, mas ela comeu maçã, você fala, cara, ele tem a textura da maçã, um pouquinho mais mole e o gosto é meio do... Inventam uma fruta parecida, uma banana misturada com morango, com alguma coisa, sabe assim? Você vai dando referências, isso é igual aquilo. Quando você explicar alguma coisa para alguém, quiser que ela entenda direitinho, faz referência ao que ela conhece. Não vou aprofundar aqui porque não dá tempo. A segunda são as metáforas universais, são universalidades. São aquelas coisas que são compreendidas por qualquer cultura, qualquer ser humano de qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo. São coisas meio que da natureza, tipo nascer e pôr do sol, acontece em todo lugar do mundo. Tudo bem, no Polo Norte ele sai 6 meses e volta 6 meses depois, né? Ele fica meio de ladinho assim, né? Mas eu tô dizendo sobre nascimento de crianças, a gravidez do nascimento, eu tô dizendo sobre comer, se alimentar, eu tô dizendo sobre fazer o número 1, fazer o número 2. Qualquer cultura, qualquer país, qualquer civilização humana da face da Terra entende o nascimento de uma criança e tudo mais. Você pode comparar algumas coisas dizendo, cara, é quando a mãe tá gerando um bebê, ele tá lá dentro, ele ainda não tem contato com o exterior, porque você quer explicar alguma coisa que você tá fazendo, ou tá criando um novo negócio, você tá incubando, ainda tá interno, você não colocou para fora, e depois você sabe, você pode utilizar esse jeito de comparação, as universalidades para fazer. Ou, por exemplo, citar coisas da natureza como uma planta que nasce, dá um fruto, e você fala, você precisa primeiro fazer isso, depois você cria raízes, depois tudo mais. Você vai utilizando o crescimento de uma árvore para explicar alguma coisa que você quer explicar. Em qualquer lugar do mundo a pessoa vai entender o nascimento de uma planta ou de uma árvore, etc e tal. Lógico que se você não cita uma árvore que só tem em algum lugar do mundo, né? Fala genérico. O terceiro tipo de metáfora tem um nome bonito, são as isomórficas. Isomórficas, você precisa trocar isso daí, cara, no dicionário. Isomórficas são as histórias, as parábolas, as famosas histórias. E as histórias são as melhores maneiras de passar um conteúdo, uma informação, explicar alguma coisa, principalmente quando você quer que a pessoa entenda um contexto muito grande. Você pega dentro de uma história e altera o que o herói está fazendo na história, se for uma história com o herói, o personagem principal, o contexto da história. Você vai adaptando essa história para a realidade que você quer explicar para uma pessoa. As histórias são uma ótima maneira de explicar, se não a melhor maneira de explicar. E quem está dizendo isso não sou eu, não. Quem está dizendo isso é um cara que viveu há 2000 anos, o nosso amigão JC, Jesus Cristo, meu camaradíssimo, ele não explicava nada a não ser por forma de histórias, as famosas parábolas de Jesus. Quando alguém trazia um problema para ele, dizia, Jesus, saca só, tô com um problema lá com a minha esposa e tal, ela não me obedece. Quem é casado sabe que as esposas não obedecem, né? E aí Jesus olhava para ele e falou assim, então, um pescador certa vez saiu na canoa solitário, jogou a rede, ele contava uma história. E aí o cara olhava e falava, entendi, cara, já sei o que eu vou fazer. E ele não explicou nada. Por quê? Isso acontece
acontece? Porque o nosso cérebro tem uma necessidade incrível e ele não para de fazer isso, que é dar significado para as coisas. Tudo que acontece, ele dá significado. Você ouve uma história, você pega, o cérebro ele precisa pegar aquilo e encaixar na sua realidade de alguma maneira. Por isso, se você contar uma história, uma parábola aí, uma metáfora, e ele tiver uma estrutura parecida com o que a pessoa está passando, ele vai entender aquilo, isso aqui tem um caminho para um final feliz, e deve ter, né? Ele vai provavelmente sacar o que ele tem que fazer. É muito fácil entender isso com 2 exemplos que eu vou te dar agora, mas eu só vou dar esses 2 exemplos se você estiver inscrito aqui no meu canal do Instagram ou no meu canal do YouTube, ou nos 2 de preferência, Otávio Castanho Oficial no Instagram e o cara da PNL no YouTube. Eu vou te dar 2 exemplos. Um deles é o horóscopo no jornal. A pessoa vai lá, abre o jornalzão, pega o horóscopo, pai, olha o signo dela. Eu, por exemplo, sou de touro. Aí eu olho lá o signo de touro e falo, dia propício para os negócios e não sei o que lá. Eu falo, certinho, cara, eu tô hoje indo fazer tal coisa certinho. Aí eu pego e leio o de Sagitário, que tá do lado. Sagitário. Uma pessoa vai ser... Eu falo, lá, Sagitário, nada a ver comigo. Porque a hora que eu olhei aqui, ele era de touro, e eu sou de touro, o cérebro falou, isso aí é pra você. E ele dá um jeito de dar um significado ali. Agora, olha só, se antes de eu te entregar o jornal, eu recortasse os 2 horóscopos, trocasse, colocasse o de Sagitário no touro, fizesse lá uma maquiagem, você não percebesse, a hora que você lesse o horóscopo de Sagitário, dentro do negócio de touro, você olhar e falar, pra mim, tá certinho isso daí, porque o seu cérebro ia dar um jeito de colocar um significado para aquilo. O segundo exemplo é mais fácil de entender. Se você já foi a algum culto, por exemplo, católico, evangélico, na igreja, tá lá o sacerdote, o pastor, o padre e tudo mais, falando, dando o sermão, o famoso sermão e tudo mais, e falando, contando uma história, ou falando sobre as coisas que acontecem na vida e tudo mais. Tem 300 pessoas lá na igreja, no templo. Tem 300 pessoas lá. Ele fala, conta história, lê um pedaço da Bíblia, saem. 300 pessoas comentando com o amigo. Nossa, Hoje foi pra mim, velho. Acho que ele tá me seguindo. Foi pra mim. Nossa, bateu direto. 300 pessoas sabem dizer, nossa, hoje foi pra mim. Como que a mesma história serve pra 300 pessoas que têm 300 realidades completamente diferentes? Às vezes completamente diferentes, às vezes parecidas. Porque todos os cerebrinhos ali, danadinhos esses cerebrinhos, hein? Todos eles estavam ali querendo dar significado para a história que eles estavam ouvindo. Por quê? Tem uma pessoa que é uma autoridade religiosa passando uma mensagem, ou seja, deve ser para mim. Se deve ser para mim, eu preciso encaixar isso de alguma maneira na minha vida. Então, agora você já sabe, conte histórias, compare as coisas e não tente explicar de forma técnica, mas sim por comparações. Sejam elas com coisas de referências do dia a dia, sejam elas com coisas da natureza que todo mundo entende, sejam com histórias, onde você vai colocar uma sequência para a pessoa tirar a própria ideia e a própria solução dela. Grande abraço.